Bom dia, bom dia. Bom dia, Lindete. Estamos começando aqui mais uma live das nossas lives diárias, hoje, quase diárias, né? Essa é a segunda. Bom dia, Josiana. Vamos esperar mais um pouquinho o pessoal chegar. Sempre tem pessoal que se atrasa, pessoal que vai acordando, vai mexendo no celular, vai entrando, aí vai vendo, vai ficando, né? Até também porque tem que esperar o pessoal criar o ritmo, né? Pegar o ritmo, porque essa é só a segunda, né? Quando a gente tiver lá na 200, na 300, do centésima, talvez o pessoal já ficar mais rápido. Bom dia, Rick. Fala, meu amigo, tudo bem? Mas é isso aí. Deixa eu ver que horas são. 33, dá mais um tempinho. Pessoal entrando, bom dia, Lívia. Vamos lá. Hoje o tempinho tá bom aqui, é um solzinho com nuvens. Não sei se vocês perceberam, mas eu faço uns vídeos dentro de casa, mas de manhã, amanhecer, é sempre bom a gente olhar o sol, se expor ao sol, nem que seja só a luz solar. Então, eu preferi fazer aqui fora, na varandinha. E isso é bom para a saúde também, tanto não só pelo fato da questão da exposição ao sol, aquela questão de vitamina D e tudo, até porque a produção de vitamina D com esse sol da manhã, 6:30 da manhã, é baixa, né? Mas já é alguma coisa. Mas não só isso, também é importante por conta da produção de cortisol e da produção de melatonina, que né, a gente com exposição ao sol você corta a sua produção de melatonina e você aumenta a produção de cortisol no horário que tem que ser, né? Então você consegue regular melhor o seu ciclo de sono e o seu ciclo de vigília. Então você consegue ficar melhor, dormir dormir bem na hora certa e ficar acordado bem na hora certa. Então isso faz parte também dessa rotina diária aqui de se expor à luz solar. Bom dia SLV Running. Bom dia, Ana Paula. Bom, então acho que dá pra gente começar. Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui, que está chegando, que vai assistir depois também. E então hoje é o Live 2, tá? Desse nosso projeto que não tem nome ainda. Deram alguma sugestão, me deram a sugestão de Despertar, projeto Despertar. Despertar de manhã, despertar para o câncer, despertar para a saúde, na verdade, também, né? Para alimentação. Mas vamos lá, ainda não escolhi o nome não. Despertar é um nome legal, mas se vocês tiverem alguma sugestão, coloca aí nos comentários, tá? Que depois eu vou ler. E vai ser muito interessante saber. Ter uma ideia legal assim de nome, um nome bem maneiro, bem legal pra gente poder dar para essa série de lives. E, e é isso. Bom, hoje vou falar um assunto hoje que acho que é um assunto que ninguém falou, não sei, nunca tinha ouvido falar. Já pegando um pouco do gancho do assunto da live passada, né? Live passada eu falei sobre alimentação anti-inflamatória, que foi até uma pergunta que tinham feito. E agora, depois que né, me fizeram uma pergunta sobre. Me fizeram uma pergunta sobre cuscuz, se podia comer cuscuz. Ah, pode comer cuscuz quem tem câncer. Acho que foi mais ou menos isso. E aí eu falei, lógico, né? Não tem problema você comer cuscuz. Mas a questão é o seguinte: muitas pessoas perguntam se pode comer alguma coisa, ou pode isso, pode aquilo. Ou então, pior,
se isso faz bem para o câncer ou se isso cura o câncer. Né? Então, se eu comer, tomar água com limão, eu vou curar o meu câncer. Se eu tomar chá de graviola, vou curar o meu câncer. Ou então, se eu parar de tomar Coca-Cola, vou curar o meu câncer. Vamos. Se você sabe alguns mitos assim? Se vocês souberem, colocam aí algumas coisas pontuais assim, que as pessoas dizem que melhora o câncer ou que piora o câncer. Vamos ver se tem esses mitos estranhos aí. Pode colocar aí pra a gente ler aqui. Então tem muito disso, né? Esses mitos muito estranhos. Bom dia, Staro. Bom dia, Iane Ramos. Bom dia, Márcia Águia. Então, assim, tem esses mitos muito estranhos e na verdade, qual é a principal verdade, né? A principal verdade é que não há nada pontual que vai curar o câncer, nem nada pontual que vai fazer o câncer piorar, tá? Não é uma coisa assim, não é uma coisa dessa forma assim que acontece. A não ser coisas absurdas. Por exemplo, você vai entrar dentro do reator de numa usina nuclear. Aí é lógico que você vai se expor a radiação muito alta e vai ter um câncer, né? Até, por exemplo, se você fumar, tem gente que não tem, mas aí é coisa da genética. Você se expõe ali, você se expõe à genética, não, você deixa contar com a genética, né? Então é uma coisa que você não pode contar só com a sorte da genética. Agora então vamos lá. Vou dar aqui um exemplo. Você tomar água com limão não vai curar o câncer por quê? Ou então você fazer essa outra coisa, sei lá, parar de tomar Coca-Cola. Agora eu tenho câncer, eu parei de comer carne. Isso a gente ouve muito. Parei de comer carne vermelha. Ou então virei vegetariano, né? E por que isso não tem nada a ver? Porque não é só uma coisa que vai te curar do câncer. Não é só isso. Ou então que vai te prevenir o câncer. Você pode fazer 2, 3 coisas, mas você tem outros hábitos ruins. A construção do câncer, na verdade a palavra é até certa, né? Ninguém pega um câncer. Ou então você tem um câncer assim, de uma hora para outra. Você constrói um câncer ao longo da sua vida, né? Porque o que é o câncer? É um acúmulo, é uma célula alterada que ela tem um acúmulo de erros genéticos. Isso na grande maioria dos cânceres é assim. Então, você não acumula erros genéticos de uma vez só. Você vai acumulando esses erros ao longo da vida. Tem uma célulazinha lá que, em algum momento da sua vida, vamos supor, você tem 60 anos. Então, aos 22 anos, aquela célula acumulou um erro genético que não foi corrigido e aquele erro foi se passando para as outras células, e foi. Aí, aos 30 anos, você acumulou um segundo erro naquela célula e agora ela tem 2 erros. E aí depois, aos 40 anos, ela foi, sem querer, acumulou um outro erro. É normal a gente acumular erros nas células, tá? A gente não tem células perfeitas, mas elas são quase perfeitas. E aí essa célula vai crescendo, aí aos 50 anos acumula um outro erro e quando chega lá nos seus 57 anos, por exemplo, você acumulou mais um outro erro, tem 5 erros genéticos, e aí esse quinto erro é um disparo, né, para todos esses outros erros genéticos dar aquela informação para aquela célula crescer, e crescer desordenadamente, crescer rapidamente. Aí que a gente tem o câncer. Então, a gente adquire o câncer ao longo da vida, a não ser nessas situações assim, que eu falei, né? Por exemplo, você entrou dentro de um reator nuclear, de uma enzima nuclear, e ficou tomando radiação lá durante 5 minutos. Aí é uma situação absurda, né? Mas normalmente é ao longo da vida, né? Então, gente, bom dia a todo mundo aí que tá entrando aí. Michele, a Nutria, a Nádia, Ana, Lilian, Cleo, Carneiro e a Márcia.
E então, o que acontece? Por que que, por que que você acha que uma coisa só vai curar esses erros todos que você acumulou na sua vida? Se esses erros foram várias causas, né? Então não é isso que vai curar o câncer, não é isso que vai fazer o câncer não aparecer. Quais são essas coisas que vão causar o câncer? São exatamente as várias coisas que a gente fala, né? Principalmente, a maioria dos cânceres hoje em dia são causados por uma má alimentação. Por que uma má alimentação em geral vai causar um câncer? Eu falei na semana passada, na live passada, eu dei um exemplo para vocês. A gente vai se utilizar de alimentos que vão causar inflamação no corpo, vai utilizar não só isso, mas também poluentes químicos, de agrotóxicos, de plásticos, produtos, né, derivados de petróleo, tudo isso, eles entram no nosso corpo e vão causando alterações e agressões que vão estimulando ali o desenvolvimento do câncer. Tem não só a má alimentação, tem a obesidade, que eu falei também que a obesidade é inflamatória, eu também falei na live passada. Tem o sedentarismo, gente, o sedentarismo. Por quê? O sedentarismo, ele desinflama o nosso corpo. Além disso, ele aumenta a oxigenação do nosso corpo. Então, quanto menos exercício físico a gente faz, menos a gente leva o sangue para circular no nosso corpo e causar e oxigenar o corpo, né? Então, oxigenar o corpo não é só respirar, assim, mas é levar o sangue para todas as células de uma forma saudável. E aí, quando você tem uma baixa oxigenação, você tem uma produção de algumas substâncias induzidas pela hipóxia, que a gente chama. E essas substâncias, elas são protomorais também, tá? Então, também tem isso. Fora outras interações também, isso foi só um exemplozinho da questão da atividade física. Tem o tabagismo, lógico, também, né? E o etilismo também, que são muito importantes, que eles são agressores diretos, assim, eles agridem diretamente as células do nosso corpo. E não só necessariamente as células que a gente entra em contato, né? Por exemplo, o tabagismo, a gente vai acha que está agredindo ali só o pulmão. Mas tem as células, essas substâncias, elas são absorvidas, caem na corrente sanguínea e aí elas vão agredir também outros órgãos, né? Então é muito comum você ter câncer de rim, câncer de bexiga em quem fumou, né? E o etilismo também. Você tem lá o câncer de fígado, né? Mas também tem o câncer do esôfago, câncer da garganta, câncer no estômago. Então, você retirando essas coisas, você consegue eliminar grande parte do que você acumulou ao longo da vida, porque você vai estar desinflamando e diminuindo a agressão. Aqueles acúmulos que você está lá, que você acumulou ao longo da vida, eles vão continuar? Vão, mas você vai parar de estar estimulando novos acúmulos de mutações. Então vamos supor que você tinha lá, eu dei aquele exemplo de ter 5 mutações. Se você tiver 2 mutações, 3 mutações, você já não vai e aquelas mutações, as células ainda não desenvolveram rapidamente, você vai ficar com aquelas alterações ali, elas não vão desenvolver o câncer. Você vai parar de ficar agredindo elas, entendeu? Então, agora, prestar atenção que eu falei 5 coisas que diminuem o câncer, né? Então não adianta só, e eu falei de alimentação, né? Uma alimentação saudável e uma perda de peso. Então, para você ter uma alimentação saudável, voltando lá no início da nossa conversa, que às vezes eu vou falando aqui, já me perco no raciocínio de tanta coisa que a gente vai puxando, não é só a alimentação, não é só parar de comer açúcar. A alimentação não é só parar de tomar refrigerante. A alimentação não é só parar de comer carne vermelha, né? Ou então, pelo contrário, a alimentação saudável não é só passar a tomar água com limão, né? A alimentação saudável não é só passar a usar cúrcuma, né? Não adianta, a cúrcuma, por exemplo, é um ótimo alimento, mas não adianta eu comer, botar a cúrcuma em tudo. Eu vou comer batata frita com cúrcuma, vou comer hambúrguer com cúrcuma, eu vou tomar refrigerante com cúrcuma. Não adianta, entendeu? Não é só isso que vai curar o câncer. Então, quando vocês fazem muitas perguntas assim, né? Doutor, mas eu posso comer isso na quimioterapia? Eu posso comer isso porque eu tenho câncer? Eu posso comer isso para prevenir o câncer? Isso faz bem para o câncer? Isso faz mal para o câncer? A resposta
é sempre uma resposta assim que não é só isso, que não depende. Não dá para dizer uma pontualmente. Exatamente, cara, Rollins. Esses nomes com muita letra são ruins de falar. É, sem reducionismo, é isso. E a gente, o ser humano, ele é totalmente reducionista, né? Você vê aí, por exemplo, vamos entrar no assunto aqui, mas só para dar um exemplo, gente, de, por exemplo, política, né? Ah, Caroline, valeu, Carol. É, só para dar um exemplo de política. É, ah, se você não é Bolsonaro, você é petista. Não, gente, não existe só essas duas vias, esses dois modos de pensar, essas duas visões de governo. Você pode ter outras, você tem terceira, tem quarta, você pode ter várias. Então a gente simplifica muito, a gente quer simplificar muito a nossa vida, mas a nossa vida é muito complexa e a nossa saúde é muito complexa, né? Então, por exemplo, você acredita em Deus ou não acredita em Deus? Nem sempre, às vezes você acredita mais ou menos e tá tudo bem você acreditar mais ou menos, né? Então você é petista ou você é bolsonarista? Nenhum nem outro, ou sou um pouco de cada um e também tá certo isso. E na alimentação a mesma coisa, né? Ah, você pode parar de comer isso, você tem que parar de comer isso, você tem que parar aquilo. Não é, a vida não é feita de regras assim, regras estáticas, né? Porque cada ser humano é um indivíduo individual, né? Cada ser humano é um indivíduo único, exclusivo, com suas individualidades sociais, de hábitos, suas doenças, seu tipo de saúde e sua genética também. Então, por exemplo, se eu falar para uma pessoa para ela parar de comer carne, uma outra pessoa pode se dar muito bem comendo carne. Então não é isso que vai causar a cura do câncer. O que precisa? Lógico, uma avaliação completa, né? Precisa de uma avaliação é, individual, né, com o médico, com o nutrólogo, com alguém que saiba, que entenda de estilo de vida, de hábitos de vida. Isso também porque na medicina atual, na oncologia também, a gente olha muito para a doença, né? Tem a visão muito de só olhar a doença. E a gente não aprende isso na faculdade, falando para vocês aí. Tem uma galera médica aí também, amigos que estão por aí, estão aí na live. A gente na faculdade, a gente aprende a tratar a doença, né? Então, por exemplo, quando a gente aprende oncologia, é câncer, é câncer, é câncer. Agora, ninguém para analisar a pessoa que está com câncer. Não apenas no sentido psicológico, porque isso também tem muitos estudos. Quem é a pessoa que está com câncer? A gente fala muito isso na medicina integrativa, né? Vamos prestar atenção na pessoa que está com câncer, o sofrimento dela, os efeitos colaterais que ela está tendo. Mas eu digo mais numa coisa mais física mesmo também, né? Não só essa coisa psicológica que tem muita gente que não gosta, mas no sentido físico, quem é o corpo que está com câncer, aquele indivíduo que está com câncer. Ele tem um corpo saudável para receber a quimioterapia? Ele tem um corpo saudável para fortalecer a sua própria imunidade para combater o câncer? Inclusive, puxando esse gancho aqui, foi uma pergunta que foi feita mais cedo que eu estava dando uma olhada sobre imunoterapia, para explicar sobre imunoterapia. Eu vou, na sexta-feira, talvez eu explico isso, falar sobre imunoterapia, mas tem muito a ver isso, né? Qual é o corpo que está recebendo a quimioterapia, né? Então esse corpo tem que estar forte para poder combater o câncer. O câncer não é só combatido com a químio, tá? As nossas células também ajudam a combater o câncer, combatem o câncer. Então a gente precisa fortalecer o nosso organismo. E essa visão diferente, essa visão diferente a gente tem que ter, né? Assim, não são todos os médicos que têm, né? Deixa eu ver aqui o comentário da Carol. Sofro tanto com isso, até o pós-câncer, não somos mais a mesma coisa, exatamente. E a gente fica só pensando na doença, na doença, na doença, mas esquece o corpo, né? Então, no meu trabalho que eu faço, na oncologia funcional, a gente quer restaurar a saúde da pessoa que está com câncer, para ela combater melhor o câncer e para poder recuperar a saúde, né? É exatamente isso. Tratar a saúde, não tratar a doença. Com a recuperação da saúde, a doença também acaba sendo tratada, né? Então a gente não já dei voltas e voltas aqui falando várias coisas, mas respondendo a pergunta inicial, é isso. A gente não pode reduzir as coisas a isso pode, a isso não pode, né? Ele tem que, talvez a pergunta certa seria qual o mal que esse alimento pode me fazer, né? Ou qual o bem que esse alimento pode me fazer?
como esse tal alimento pode contribuir para a melhora da minha saúde. Como esse alimento pode fazer mal para a minha saúde. Aí sim, porque você vai estar entendendo, quando eu responder também, né? Você vai estar entendendo o benefício daquele alimento. Também uma coisa muito interessante. Então vocês assistem aquele Globo Repórter, né? Aí vai falar sobre uva, o alimento que não sei o que lá. Uva, o alimento que cura, que pode fazer bem para o diabetes, pode fazer bem para o coração e pode curar até o câncer. Aí fala assim, né, com uma palavra, uma voz assim, né? É a última palavra, até o câncer. Aí pode curar o câncer, né? Então, o que as pessoas acreditam? Que vão se entupir de cachos e cachos e cachos de uva e a uva, e aí não vão ter câncer. Só que aí você vai comer uva e vai estar continuando se alimentando mal, sedentário, né? Estressado, não vai estar dormindo bem, vai estar acordando tarde, dormindo tarde, acordando cedo, cansado, sem fazer atividade física, e a uva vai curar até o câncer. Até parece, né? Pois é, a uva tem substâncias boas, tem o resveratrol, ela é antioxidante, ela é boa para o fígado, bom para várias coisas do nosso corpo. Estimula enzimas de detoxificação, de eliminação de substâncias ruins, tudo. Sim, mas de que adianta? Vou comer só uva? Então, não é só isso, né? Não é só essa questão pontual. Então, acho que a coisa mais certa é isso, é pensar de que forma esse alimento pode contribuir para mim. Ele contribui de uma forma boa? Ok, vou adicionar ele. Mas vou continuar procurando adicionar outros alimentos bons. Até que de tanto adicionar alimentos bons, e não só alimentos, mas hábitos bons, eu vou estar com uma saúde boa. Por exemplo, será que se eu dormir mais cedo, cura o câncer? Né? Dormir mais cedo cura o câncer? Dormir mais cedo faz bem para a minha saúde? Faz bem para os meus hábitos? Faz. Então eu vou procurar dormir mais cedo. Né? Acordar com calma, acordar sem correria, acordar sem tomar um café correndo e sair para o trabalho. Acordar um pouco mais cedo para você começar a fazer as coisas de uma forma devagar. Pegar o ritmo, olhar para o sol, como eu falei e tudo. Será que se eu fizer isso, é um hábito que cura o câncer? Se isso curar o câncer, né, dessa forma, né, entre aspas, que eu estou querendo brincar com vocês, se isso cura o câncer, será que eu vou adquirir esse hábito também? E aí você vai adquirindo hábitos cada dia, aos pouquinhos, e você vai ter uma boa saúde e vai prevenir o câncer. Isso sim. Mas não uma coisa pontual. Se apegar ao que é fácil. Né? Outra coisa. É fácil para mim, para eu acordar, botar uma água com limão e tomar. Isso é fácil. Então eu vou fazer e acho que eu estou curando o câncer. Agora, é fácil para mim, para eu parar de comer um pão de manhã, um pão branco? Não consigo ficar sem meu pãozinho. Então esse hábito eu não vou fazer não. Né? Então a gente tem que fazer as coisas fáceis e as coisas difíceis. Né? Então, mas para saber o que é bom, o que é ruim, tem que perguntar mesmo, em consulta com a gente, tudo. E é isso. Gente, sei lá que horas são. Deixa eu ver que horas são. 6h55. Bom, já tá quase aí no final da nossa live, nosso tempo. Hoje foi uma live que eu falei bastante coisa, né? Acho que passei assim, comecei na questão da alimentação, o que cura o câncer, o que não cura o câncer, e aí fui viajando, falei um monte de coisa, falei até um pouquinho de política, mas é um pouco da minha visão também que eu penso sobre essas coisas todas aí de cura o câncer, não cura o câncer, e como a gente enxerga. Acho que foi bastante interessante aí. Vê se vocês gostaram. Né? Fala aí se vocês gostaram, dá um alô, um ok. Lembrando também que ainda quero saber se vocês têm sugestões de nome, tá? Falei lá no início, mas quem chegou depois, ainda estou precisando das sugestões de nomes para nossa live, né? Então, a gente vamos tendo ideia junto e vamos construir essas lives juntos. Espero que vocês estejam sempre aí, toda segunda, quarta e sexta, às 6h30 da manhã. E a gente vai construindo esse projeto junto, vai construindo o nome junto, vai construindo isso tudo aqui junto. Acho que vai ser bem legal para a gente crescer junto, né? Vocês crescendo com informação, né? Crescendo de conhecimento, né? E eu podendo passar meu conhecimento para vocês. E vocês... Michele, que legal. A gente tá se devendo uma live, hein, Michele?
A Michelle, ela é ginecologista também, integrativa, assim, é gente boa pra caramba. Então, assim, vamos lá, terminando, senão eu vou ficar falando aqui direto. Espero que me deem os nomes, tá? Vamos falando aí nos comentários, vai ser legal. E sexta-feira a gente está de volta aqui, 6h30, tá? Sexta-feira acho que eu vou falar de imunoterapia, que perguntaram, né? Então vou falar um pouquinho sobre imunoterapia, papo bastante interessante. E é isso, gente. 6h30, sexta-feira. E nas próximas, segunda, quarta, sexta, sempre, tá? Deixa eu ver aqui o que a pessoa está falando. Não existe alimento milagroso, sim padrão alimentar. Essa é realmente a frase da nutrição. É isso aí. E live de treino às 5 da manhã. O Henrique, eu treinava com ele às 6 horas da manhã, há muito tempo atrás. Hoje em dia eu treino à noite, não dá mais para acordar cedo, não, por questões logísticas. Mas é isso, gente. Então eu vou lá, viu? O sol abriu aqui, agora ficar olhando pro sol, legal. Acordar melhor. Tá sendo bom fazer essa live com vocês aqui, que a gente vai criando hábitos, e a gente tem que criar hábitos bons na nossa saúde, tanto hábitos alimentares quanto os hábitos de vida que não são só alimentares, né? Então saúde não alimentação é base, mas não é só alimentação, são hábitos também de sono, de acordar, e hábitos de atividade física, hábitos de vida de maneira geral, de como encarar a vida. Mais pra frente eu faço lives aí sobre esses assuntos também, assuntos de psicologia e tudo, tá? Então é isso, gente. Um abraço, um beijo em todos vocês e cuidem da sua saúde e até sexta-feira, gente. Valeu! Ah, esqueci. Lembrando, hoje à noite vai ter uma live com a Mônica, tá? Vai ser no Instagram dela, eu acho, mas acho que agora o Instagram aparece pros dois, né? Às 8 horas da noite eu vou fazer uma live com a Mônica. A Mônica Alcântara, ela é paciente oncológica e ela tem câncer de mama e ela é professora de educação física especializada em oncologia. Então ela dá aulas de educação física para pacientes oncológicos, tá? Ela ajuda mulheres com câncer de mama a superarem essa fase. Ela teve câncer de mama, tem mastectomia, superou muito bem. E ela dá aula de personal assim para pessoas com câncer de mama. Ah, esvaziei minha axila, tirei minha mama, posso fazer? A gente vai responder nessa live hoje. Então é só entrar no meu Instagram, mas se não, você entra também Mônica Alcântara personal, Mônica Alcântara. Dá uma procuradinha, vê no meu stories que vai ter lá onde vai ser a live. Tá? Ela é minha parceira também, a gente tem alguns pacientes juntos e vai ser muito legal. Espero vocês então hoje à noite e sexta-feira que vem. Agora eu vou. Um abraço. Valeu.